Hello, dear friends. We have today a great pleasure to visit our good friends Pedro and Sara in Póvoa de Varzim in Portugal. Pedro Simão is a famous name in the racing pigeon sport in Portugal, and we have a great opportunity to discuss with him about his pigeons, about the pigeon sport in general, and get some secret advices. Pedro, let's start with the beginning. For the people who don't know very well you, people from outside of Portugal and maybe from outside of Europe, we have a lot of followers. Just a few words about your beginning. Bom, eu sou colombófilo eu tenho 45 anos hoje, sou colombófilo já desde 8 anos de idade, mais ou menos. Primeiro com o meu pai, depois continuei sozinho e pronto. Tenho tentado, agora com este projeto da Seste Farma em Portugal, o tempo para os pombos não é sempre aquilo que nós desejamos, mas temos tentado fazer o melhor na competição também. Portanto, ao longo do meu percurso como colombófilo eu tenho conseguido resultados bons, isso é do conhecimento de todos em Portugal. Eu estou inserido no distrito do Porto, que é provavelmente o maior, acho que isto é reconhecido por todos, provavelmente o maior distrito do país, o mais competitivo, com o maior número de colombófilos. Isto sem dizer, não querendo dizer que os outros distritos não têm também qualidade, como é evidente que sim, e consegui de facto resultados muito bons a nível do distrito e a nível nacional também. Os meus pombos, a linha de pombos que eu criei, de facto tenho conseguido também fora do meu pombal resultados muitíssimo bons. Em 2018 eu sofri um infortúnio com um incêndio no meu pombal, morreram muitos pombos e isso, como é evidente, trouxe-me dificuldades na continuidade da colónia, da minha linha de pombos. E nos últimos anos eu tenho tentado, estando a competir, como é evidente não com a mesma força, tenho tentado, acima de tudo, reconstruir a minha linha de pombos, baseada nos pombos antigos, na linha antiga. Recuperar tudo aquilo que eu perdi nesse incêndio, ao mesmo tempo ir competindo para testar, para perceber qual é a força desses pombos e penso que agora encontrei o meu caminho, refundei, portanto, no fundo, a minha colónia e penso que o futuro será risonho, é o que eu espero pelo menos. Tell us a little bit about your racing method. I know you race only hens. Sim, por uma questão de facilidade, eu optei por concorrer só com fêmeas. Em alguns momentos, tenho pena de não poder enviar machos também, porque são um acrescento de qualidade à colónia, como é evidente, mas por falta de tempo e uma questão de facilidade, como eu disse, eu tenho concorrido só com fêmeas e os resultados têm sido bons, eu continuei. Normalmente eu tenho as fêmeas numa volière durante a semana, os machos estão em casa à espera, é um sistema simples e é aquilo que eu já tenho feito há muitos anos, esta parte. What do you mean the hens are in the aviary? Outside of the aviary or inside of the loft? Outside. Outside. Yes. Sim. Fora do pombal, sim. A volière digamos que é um anexo ao pombal. And over the night? Yes, they return, elas voltam ao pombal. Durante o dia elas passam o dia eu solto para elas treinarem. Quando entram, comem e passam para a volière, ficam o dia todo. E à noite permanecem no pombal. And in the loft you have the nest boxes or special boxes for hens? Pois é melhor ser em português, não é? Sim, tenho uma espécie de xadrez no pombal, para as fêmeas. With doors or it's open? Eu tenho portas também, mas evito usar porque acho que, e nos últimos anos não tenho usado, porque acho que as portas estimulam o acasalamento entre as fêmeas. E então eu prefiro
mantê-las na voliere a maior parte do tempo por causa disso. E embora tenha portas, acabo por não as usar. The next question is when you release the hens outside, Yeah. training around the loft and come back, they are come back in the hens loft or in the cocks with the boxes loft? Eu só deixo, eu os pombos quando solto, elas entram sempre no mesmo pombal, só no final da semana é que vão ao pombal dos ninhos, onde são os machos. How many races you have per year? Aqui em Portugal nós temos um sistema de 18 competições semanais, portanto, melhor dizendo, 18 semanas consecutivas de competição, 6 provas de velocidade, 6 de meio fundo e 6 de fundo, que faz um total de 18 provas. And the longest distance of these 6 races? A distância dos fundos é entre 600 até 750, mais ou menos. Depois temos também o Barcelona, que é uma prova extra desse calendário, que poderá fazer uma distância maior para mim, eventualmente, embora eu não faça essa prova, 800 km, a passar de 800 km. And when you start the Whitwood? Eu começo a fazer, normalmente começo a treinar os pombos e naqueles primeiros treinos da campanha eles começam a ir aos ninhos, a perceber o sistema, portanto, desde o início da campanha. Desde quando os pombos entram no primeiro concurso, eles já foram aos ninhos com os machos 2, 3 vezes. And you continue till the end with the system? Sim, mantenho o mesmo sistema até o último concurso. É o que tem provado mais rendimento. Se as fêmeas não se acasalarem entre elas, o sistema funciona bem até ao fim. Pronto. Nós normalmente terminamos a campanha aqui no final de junho, que é também a altura em que começa o calor. E pronto, se elas não se acasalarem, o sistema funciona bem e é do início até ao fim. Another question, do you train the pigeons with the car between the race? Normalmente no início da campanha tento fazer alguns treinos de adaptação à distância, não só em termos de orientação, em termos de preparação também. Durante a campanha não. Now I want to ask about the young birds. I know in Portugal you don't have special race for young birds. You breed and race next year, it's correct? Sim. Em Portugal nós não temos, tem havido da parte da Federação a tentativa de iniciar esse tipo de competição, mas a adesão das associações distritais não tem existido muito e então nós mantemos o sistema desde há muitos anos. Criámos normalmente no verão, até esta altura, mais ou menos, e os borrachos depois vão competir no próximo ano. Portanto, basicamente, no próximo ano, os nossos pombos mais novos têm a anilha do ano anterior. Em 2025 vamos competir com borrachos de 2024. Noutros países adaptam um sistema diferente, criam em janeiro e fevereiro, no início do ano, e fazem competição com os borrachos no próprio ano, em agosto ou até setembro. Nós aqui não temos esse sistema e, portanto, só competimos com os pombos no ano seguinte. Normalmente, a gente tenta acasalar os pombos para os primeiros borrachos estarem criados quando terminar a campanha. Basicamente é isso, que significa final de junho, princípio de julho. And these youngsters, you not train at all by yourself? Esses pombos depois começam a mudar nesta fase e começam a treinar normalmente com os adultos no início da campanha, em janeiro. Há quem comece mais tarde, eu já fiz das duas maneiras, depende se tiver muitos pombos adultos ou não para a campanha, mas normalmente eles começam ali em janeiro, fevereiro a treinar, para depois fazerem a segunda parte da campanha a partir de abril até ao final. Okay, now a little bit about the preparation for the race. How you prepare the pigeons? What food you give? What supplements you give to increase the power of pigeons during the season? Yes. Normalmente eu utilizo uma ração mais light no início da semana, nos primeiros 2, 3 dias, dependendo da prova anterior e no final do meio da semana para em diante. Eu utilizo uma ração spot normal. Tento utilizar sempre rações boas, de marcas boas. E em termos de suplementos,
Em termos de suplementos, eu considero que sou um colombófilo que sempre tive uma tendência para utilizar muitos suplementos, porque sinto que os pombos ficam melhor assim. Há pessoas que acreditam num sistema diferente, de não dar muitos suplementos na água ou na comida. Os meus resultados dizem-me que eu não devo estar errado e eu utilizo de facto muitos suplementos atualmente e nos últimos anos uso exclusivamente produtos da Seste Pharma, não fazia sentido que fosse de outra forma, e utilizo todos os produtos. E portanto, em termos de método, digamos, utilizar um esquema, na realidade eu aconselho a muita gente um método fixo e eu também tenho isso como, digamos, como base, mas a minha observação também me permite ir alterando e eu posso utilizar, por exemplo, o Aminoforte, estou ali a olhar para ele, no início da semana, na chegada mesmo, mas se eu sentir que a prova foi exigente, foi muito pesada, eu sou capaz de utilizar o Aminoforte 3 dias seguidos, porque sinto que é um produto que recupera muito bem os pombos. O Cedal Plus, por exemplo, é um produto que, se eu tiver utilizado medicamentos em semanas anteriores, se eu puder utilizar 2, 3 dias também durante a semana, eu vou fazê-lo. Quando não uso medicamentos para fazer os tratamentos, utilizo sempre muito o Tricog ou o Tricon Natura, portanto, tento fazer um método de acordo com a minha observação, não muito rígido, mas de acordo com aquilo que eu vejo dos pombos e daquilo como as provas vão decorrendo. Do you have any favorite products? Para mim, sim, a Fly Power. Há um conjunto de produtos dos quais eu não abdico, da gama da Seste Pharma. E nós temos que entender que o Biotics, por exemplo, como probiótico é muitíssimo bom e, portanto, é sempre um produto indispensável. O Aminoforte ou o Cedal Plus, como eu falei há pouco, também. O Sanocest, como é evidente, para evitar o contágio através da água, para prevenir algumas doenças, é extremamente importante. Mas para mim, ao longo de todos estes anos como colombófilo, Fly Power é o melhor produto que eu conheci até hoje. At the end of the interview, one advice for young fanciers or for the people who want to have results but don't have till now. What do you suggest them? É assim, a colombofilia é um desporto em que as coisas não acontecem rápido, mas se o caminho seguido for bom, é um desporto espetacular, gratificante e que vale a pena estar. Aquilo que eu tenho observado nos últimos anos é que, com o crescimento dos derbies, One Love Races e digamos que a entrada de pombos de muitas origens em diversos países veio, acima de tudo, dificultar a vida aos colombófilos que estão a iniciar, porque isso também acaba por vender muitos sonhos e as coisas não são assim tão fáceis, não são assim tão rápidas, por assim dizer. O conselho que eu dou a um colombófilo que esteja a iniciar, que os resultados não sejam bons, é que deve, acima de tudo, procurar pombos de 2 colónias, 3 colónias boas, trabalhar esses pombos, ter alguma paciência no início, mantê-los com saúde e os resultados irão aparecer. O que tem acontecido, muitas das vezes eu noto que os colombófilos têm pombos de muitas origens, de muitos pombais diferentes, e isso traz problemas. Primeiro, na consolidação de uma linha de pombos. Depois, também, para estabilizar a saúde dentro da colónia também se torna mais difícil. E, portanto, acho sinceramente que esse não é o caminho, e aquilo que devem fazer é portanto, reduzir as entradas de pombos, as origens, e trabalhá-los para tentar replicar os resultados bons que essas linhas têm no passado. So at the end, few more information.
You can find the pigeons of Pedro and Sara in Facebook and Instagram, PS Elite Pigeons. You can easily find the details about them. More than that, you have to know that we are not just business partners, we are good friends together. And many of the products from Chess Pharma are tested before by Pedro and Sara, and they are part of the success of the brand. We Thanks. consider them our partners because their advices is very important. Pedro is one of the best pigeon fanciers which I know, and is very passionate about the pigeon sport. So Pedro, thanks to share us the information. We mix the languages because it's much easier for you to speak in Portuguese and for me in English. But at the end, the interview will be in more languages for everybody who want to see it. Thank you very much and good luck. Thank you. Good luck.